Gente, que coisa mais linda. Olha. Nosso Deus, ele é tão caprichoso, né? Tudo que Deus faz, ele faz com tanto amor, tanta dedicação. Ele faz com perfeição, sabe? Eu fico olhando pra gente, o ser humano, como Deus, ele não teve pressa e como ele teve zelo em criar tudo que ele criou, em fazer cada um de nós, né? Quando Deus resolveu nos fazer com as suas próprias mãos, ele não se apressou. Ele caprichou. Ele fez com todo o amor e carinho. E às vezes a gente não se dá valor. Às vezes a gente ama mais os outros do que a nós mesmos. Talvez você que está me escutando já sentiu vontade por tantas vezes de tirar a sua vida por conta da falta de amor de alguém, porque alguém não te amou. Porque alguém que você amava demais te deixou. Nós temos um defeito muito grande, que é amar os outros do que a nós mesmos. E tem um mandamento que Jesus nos ensinou, que ele diz que é o primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele ainda diz assim: o segundo, não menor de que o primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que nós fazemos confusão, nós confundimos essas palavras de Jesus. A gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mais do que nós mesmos. E quando você não se ama, você coloca o seu amor por você em terceiro lugar, ninguém consegue te amar. Você não consegue ser amado como você deseja por ninguém, porque você mesmo não se deu valor, porque você mesmo não se ama como Deus te manda se amar, se valorizar, sabe? Deus, ele não te fez de qualquer jeito. A Bíblia fala que Deus, quando ele foi fazer o homem, ele escolheu o barro. Ele não teve pressa. E ele disse a Jesus e ao Espírito Santo, né? A Trindade Santa: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim o faremos. Você tem noção que é isso? Que Deus te fez igual a Ele, semelhante a Ele. Ele nos deu o direito de sentir sabor, de ter prazer, de sentir o calor de um abraço, de se regenerar depois de sofrer tanto. Como um vaso nas mãos do oleiro. Ele nos fez assim. Você pode ter sido quebrado diversas vezes na vida, mas o oleiro te conserta e te faz ainda um vaso mais lindo do que você já era, porque Ele nos ama e porque Ele é especialista nisso, porque as suas mãos que nos formou não se cansa de nos consertar, e o Senhor nos dá uma nova chance nesse dia.
É impressionante como Deus vê qualidade, como Deus vê beleza, onde nós só vemos coisas ruins, onde nós só vemos lixo. Ele consegue fazer do lixo luxo, né? Beleza. Ele consegue ver beleza nas pessoas em que nós olhamos e só vemos problema. Pessoas jogadas aos cantos da sociedade. E são essas que Deus vê beleza, que Deus vai lá resgatar, que Ele vai lá consertar, que Ele vai lá fazer de novo, tirar o que estava errado, quebrado, rachado, trincado, e faz de novo. Quantas vezes for preciso, quantas vezes eu me vi quebrada, como um vaso aos cacos. E o Senhor, com as suas mãos zelosas, cheio de paciência, me refez, me botou de pé. Sabe? A Bíblia diz que Deus não joga ninguém fora. A sociedade joga, né? Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem de pequena estatura e ele era muito caluniado, muito xingado, defamado, porque ele era um cobrador de impostos. E ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém, até os dias de hoje. E, segundo a Bíblia, ele cobrava sempre um pouco a mais para embolsar um pouco para ele. E por isso ele pegou essa fama de ladrão, de aproveitador. E ele era defamado naquela região toda e não era desejado por ninguém. E um dia ele viu falar de Jesus. E com certeza o Espírito Santo tocou no coração dele e ele quis conhecer o Senhor. Mas como que ele ia no meio daquela multidão que o odiava? Então a Bíblia diz que ele subiu em uma árvore, se escondeu na copa daquela árvore. Com certeza era uma árvore frondosa, cheia de folhas, onde as pessoas jamais imaginariam que ele estivesse ali em cima. Coração aberto para conhecer Jesus. Apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros do passado, ele estava ali querendo se regenerar, querendo ver Deus. Esse Deus zeloso que nos fez. E quando Jesus ia passando bem ali, debaixo daquela árvore, Jesus, o Deus que vê todas as coisas, que é onipotente, onipresente, onisciente, que escuta todas as coisas, que conhece todas as coisas, que tem o poder de transformar todas as coisas, parou ali debaixo, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque me convém passar a noite na sua casa. E quando Jesus falou isso, ele saltou dessa árvore, correndo, e foi ter com Jesus. E foi para a casa dele. E a multidão foi junto, né? Os doutores da lei que gostavam de defamar, os santarrões, que sempre encontra defeitos na gente, tá sempre nos jogando fora, que querem ser melhor do que a gente. Foram juntos. E quando chegou lá na casa de Zaqueu, que viu Jesus comendo na casa do Zaqueu, um cochichava para o outro. Esse daí que se diz ser filho de Deus, o rei de Israel, comendo na casa de um ladrão, um salteador. Ele não tem nada de Deus, sabe? E começaram a cochichar e pensar a respeito. E Jesus, ele conhece os nossos pensamentos.
Por isso que eu te falo que quando você não tiver palavras para orar, as tuas lágrimas serão decifradas por Deus. Ele consegue traduzi-las. Que quando você quiser fazer uma oração em silêncio, para que ninguém escute, para que Satanás não escute, você pode fazer no seu pensamento, somente com o teu pensamento, falar com o Pai, porque Ele te escuta. Ele escutou os pensamentos daqueles doutores da lei ali, os santarrões, e Ele disse: eu vim para os pobres, para os doentes, porque os sadios, eles não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele falou de uma maneira tão profunda que nos faz entender que o pecado, ele é uma doença. O pecado é um estado de doença, onde você quer parar, mas muitas vezes você não consegue. Quando uma pessoa quer parar de fumar ou parar de beber, toda vez que ele encontrar os amigos, a primeira coisa que os amigos vão fazer vai ser oferecer de graça cigarro, bebida, entorpecentes. Você não precisa pagar, eu estou te dando. Que é para te manter ali na escravidão. E quando você estiver totalmente dependente do vício, ninguém mais te dá. Você tem que comprar. E é por isso que muitas pessoas não conseguem sair. Morrem no vício. Porque é difícil uma mão estendida para ajudar. Mas tem muitas mãos para empurrar para a lama. Muitos dedos apontados na cara da gente. E isso me faz amar muito Jesus. Saber que aonde as pessoas vê perdido, Deus vê milagre. Sabe, Ele te dá uma segunda chance. Ele te dá uma nova oportunidade. Onde a gente vê uma pessoa sem valor, que a gente não quer perto da gente, Jesus abraça aquela ovelhinha ferida, machucada, e cura, sabe? Abundantemente. Cura ela e devolve ela para o aprisco, um lugar de segurança, um lugar onde ela vai ficar bem. Por isso eu não sei o que está acontecendo com você, o que você está vivendo, o que você está passando nesse momento, seja o que for. Deus é maior do que os teus problemas. Deus é maior do que essa dor que te consome. Deus é a nossa esperança, esperança viva. Quando eu estou com dor muito profunda, muito forte, que eu não estou aguentando, eu costumo chorar. Quase todo dia eu tiro um tempinho para chorar, para jogar para fora o que está doendo, o que está me matando. E agradeço a Deus, porque Ele é o oleiro que junta os caquinhos, que amassa o barro e faz dos cacos um vaso novo, um vaso de honra. E aonde você foi ferido, Deus te usa para sarar. Deus te usa para abençoar. Você é um abençoador. Então abra a sua boca e comece a profetizar. Aonde você estiver, para de dizer eu sou pecador, Deus nem me escuta. Que se Deus escutou Zaqueu, que se achava um perdido, um pecador, que não teve coragem nem de ficar no chão para o povo não ver ele, se escondeu. Ele achou que ele escondido ele ia ver Jesus passar, que ninguém ia ficar sabendo. Mas Jesus fez mais por ele, entrou na casa dele e mudou aquela situação. E ele se tornou um novo homem. Ele teve uma nova realidade.
E isso Deus faz conosco. Basta a gente deixar. Abre a porta do seu coração e deixa o Senhor trabalhar. Deixa Ele te fazer de novo. Qualquer que for os nossos problemas, a nossa necessidade, Deus Ele tem abundância para nos dar. Se o teu problema é financeiro, Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Se o teu problema é a enfermidade, Ele é o Senhor para curar. Isaías 53 diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Então receba a cura de Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, continue falando com você. Amo vocês em Cristo, do fundo do meu coração. E é por isso que quando Deus me dá uma palavra, eu venho dividir com vocês. Porque nós precisamos conhecer mais e mais o amor de Deus e recebê-lo todo o tempo na nossa vida. Estamos vivendo dias maus. Pessoas frias, calculistas, que só pensam em bens materiais, só pensam em dinheiro. Mas quero que você saiba que ainda existe muita gente de palavra. Ainda existe muitas pessoas verdadeiras que amam a Deus de verdade. Ainda vale a pena. Se não, Deus já teria exterminado com tudo. Às vezes a gente acha que o mundo está repleto, só tem gente ruim, só tem pessoas que não vale a pena, mas não é bem assim. Se fosse assim, o nosso Deus já teria feito como Ele fez com Sodoma e Gomorra. Mandado fogo e enxofre sobre a terra, exterminado com tudo. Você vale a pena. Assim como Ele curou, transformou a vida de Zaqueu, Ele pode hoje entrar na sua vida e transformar. Tirar todo vício, toda dor, toda angústia, tudo que te dói e te fazer uma pessoa muito feliz. Um vaso de honra para a glória do nome dEle. Creia. Essas são as palavras do Senhor. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Jesus te ama como ninguém nunca te amou e como ninguém jamais te amará. O amor do Senhor não tem fim. E nem está alicerçado em alguma coisa, sabe? Eu te amo porque você está me dando tal coisa. Não, é incondicionalmente. Você não merece, mas Ele te ama. Nada do que você tem, Ele precisa, porque tudo é dele. Mas mesmo assim Ele te ama, pelo que você é. Porque foi Ele que te fez. E Ele te fez por amar. Amar demais. Não tenta compreender, só tenta aceitar. Abre o coração e deixa Ele entrar. Tá bom? Ficar com Deus.